Fala pessoal, esse vídeo aqui pessoal vai ser para comentar alguns comentários que eu recebi no vídeo anterior sobre o Templo de Salomão. Alguns tópicos desse vídeo vão ser um pouco repetidos, tá? Porque tem coisas que eu canso de falar aqui no canal, mas eu imagino que são pessoas novas que vêm no canal, eu tenho que eventualmente ter que estar repetindo algumas coisas, mesmas coisas. Eu vou começar com o primeiro comentário que me chamou a atenção, do rapaz que falou assim, depois de assistir o vídeo: nossa, até hoje eu não sei se o Ronaldo é ateu ou não. Bom, eu tenho vários vídeos aqui no canal, pessoal, falando da minha crença. Eu sou agnóstico, todo mundo sabe disso. Até eventualmente algum vídeo ou outro eu cito isso. Tanto que um dos vídeos mais antigos do meu canal e dos mais populares é o que é agnosticismo na prática. Tá aí no canal. Vocês podem ver até a data dele. Eu acho que ele já tem aproximadamente uns 10 anos esse vídeo. E eu falo a mesma coisa. E eu não sou como esses youtubers por aí que ficam mudando de crença para ganhar like ou para ganhar seguidor ou para ganhar dinheiro. Como o Rivanildo ou Vinícius César, que uma hora é teórico da conspiração, depois vira ateu, depois volta a ser cristão, depois volta a ser não sei o quê. Eu sempre fui agnóstico, desde que eu fundei esse canal, desde antes de fundar esse canal. Eu nem gosto muito desse termo, mas é o termo que eu mais me encaixo, tá? Então, isso está aí visto e notório. Segundo, uma coisa que as pessoas têm que entender, pessoal, é que as minhas crenças pessoais não tem nada a ver com o meu trabalho de exegese aqui no YouTube. Eu analiso a Bíblia, eu pego a lousinha, eu mostro a palavra em hebraico, em grego, tudo mais, explico o contexto da época, eu pesquiso em José, o pai da igreja, lá na Septuaginta, etc, etc, etc. A minha crença pessoal não tem nada a ver com o trabalho que eu faço aqui. Até porque nesse vídeo de Salomão, era um vídeo que tinha mais a ver com arqueologia. Eu até mencionei o Rodrigo Silva, tá? Tem coisas que são mais da arqueologia. Eu não me baseei na Bíblia, eu me baseei na arqueologia. Um rapaz me perguntou se o Templo de Salomão existiu, eu falei que sim, existiu, está lá até hoje. O Morgan Freeman mostrou lá a parede, lá onde o judeu acredita que era o santo dos santos. Teve até um rapaz que veio comentar aqui nesse último vídeo e falou que era mentira, porque o Israel Frankenstein provou que tudo era mentira, que nunca teve nenhum templo. Eu digo, não, tem um sítio arqueológico lá ainda. Então, quem não acredita pode ir lá. Embaixo daquele cotel, que é o muro que nós chamamos das Lamentações, tem até um túnel que mostra aquelas pedras que são do primeiro período de Israel. Então, não sei porque esses comentários. Ah, mas o Israel Frankenstein falou, o Israel Frankenstein já foi refutado em vários pontos. Vocês sabiam disso? É que nem eu digo sempre aqui no canal, eu tenho até um vídeo sobre isso chamado Regra de 3. Você não pode se basear só num conteúdo. Você tem que ver se aquele conteúdo é verdadeiro, se teve refutações, se teve réplica, tréplica, etc. Senão as pessoas vão começar a ficar crédulas. É um tipo de credulidade inversa, sabe? A pessoa acredita tanto que tudo é uma fantasia, que a pessoa começa a desacreditar até do que nós temos prova. Nós temos dados. Esse é o tipo de negacionismo arqueológico. Você vai lá, você mostra o templo, mostra as pedras, mostra lá tudo lá, e mesmo assim a pessoa não acredita, porque a pessoa se convenceu tanto que tudo é uma grande mentira, que a pessoa se torna um negacionista arqueológico. Aí já não tem mais muito o que discutir, né, pessoal? Que nem um outro rapaz aí que falou assim, ah, porque o templo é uma invenção, porque não tem nenhuma evidência lá. Quando você vai em Israel, as pessoas só falam que tem uma evidenciazinha aqui ou ali. Eu digo, gente, o templo foi destruído. Depois foi reconstruído outro no lugar, na época de Zorobabel, no retorno da Babilônia. E mesmo esse outro foi destruído pelos romanos, e depois os muçulmanos fizeram lá uma mesquita, é a mesquita de Al-Aqsa, se eu não estou enganado, e fizeram ali o Domo da Rocha. Eles queriam que tivesse o quê? Uma parede do templo em pé? O templo foi destruído 2 vezes, gente. É o mesmo que eu fizer uma casa, e eu coloco aquele piso vermelho, sabe aquele piso liso, que você coloca um vermelhão nele? Aí depois de uma tempestade, destrói minha casa, cai tudo. Aí eu vou lá, eu ergo outra casa e coloco um piso de cerâmica por cima, eu jogo cimento e coloco cerâmica. Quando eu tirar a cerâmica, ou o tempo, o desgaste da cerâmica, vai aparecer que ele tem um piso vermelho, provando que ele já teve outra casa. Agora, tem como ter uma casa destruída em pé? Isso chega a ser até absurdo, gente. Como é que uma coisa que foi destruída, a pessoa quer o quê? Ela quer o santo dos santos ali para as pessoas visitar? Foi destruído, gente. Tanto que aquele hotel que eu falei para vocês no vídeo, ele já é construído em cima do primeiro muro que fazia parte ali do complexo do Templo de Salomão. Aquele hotel. Para alguém ver o primeiro muro, tem que descer num daqueles túneis que tem lá em Israel, e você vai ver o muro que fica embaixo do muro que é público, onde as pessoas vão lá e onde os judeus fazem suas preces. Então, isso aí é arqueologia. Então, negar arqueologia, com todo respeito, por uma questão de crença, para mim é o mesmo que um terraplanista. Você vai lá, mostra os dados, a lua, o sol, o eclipse, e ele fala que não é verdade. É a mesma coisa. Se nós temos vestígios arqueológicos embaixo daquela região, onde hoje é o Domo da Rocha, que ali teve um outro templo, eu vou negar por quê? Eu até fui honesto no outro vídeo, eu falei, eu não sei se foi um templo feito pelos jebuseus, que ali era a terra dos jebuseus, e depois os israelitas foram lá e tomaram, porque Israel já teve tanta disputa ali, que já passou muitas mãos por Israel. Tem até um clipezinho americano, que eles fizeram uma musiquinha chamada The Land's Mine, né? A terra é minha, onde eles mostram os povos tudo brigando ali por Israel, egípcio, cananeus, jabuseus, israelitas, romanos, gregos, porque Israel já passou por muitas mãos.
Agora, negar que teve um templo ali por questão de crença, desculpa, isso é negacionismo puro. Por exemplo, a arqueologia ela se baseia em dados, em fatos, não em crenças pessoais. Então vamos tirar a Bíblia da jogada. Vamos supor que a Bíblia toda é uma mentira. A Bíblia não existe, foi toda uma construção, a Bíblia é toda uma farsa. Isso vai fazer desaparecer as evidências arqueológicas de que tiveram povos ali naquela região que ergueram templos? Não, pessoal. Eu até mencionei para vocês no vídeo anterior que foi encontrado vestígios de um outro templo em Israel, que os arqueólogos até agora não sabem por quê, porque a gente acreditava que era só um templo de Jerusalém, mas acharam vestígios de outro templo. O que mostra que naquela época era comum terem templos e eles deviam ter alguma técnica de construção de pedra, que nem os egípcios, talvez trouxeram do Egito nessa técnica, e faziam grandes templos. Isso é dados. Quem não acredita, pega um avião, vai lá em Israel e veja. É público. Então isso aí são dados, tá? Outra questão também que eu queria mencionar é que as pessoas perguntaram se Salomão existiu, por causa do vídeo que eu falei. Eu já fiz tanto vídeo sobre isso aqui no canal, pessoal, mas eu tenho sempre que estar repetindo. Pessoal, o personagem e a história do personagem são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou citar os mesmos exemplos aqui, porque infelizmente é necessário, tá? Todo mundo conhece o grito do Ipiranga. Você vai no Museu do Ipiranga, você vê lá Dom Pedro em cima de um cavalo branco, com a espada erguida, dizendo independência ou morte. Isso nunca aconteceu, pessoal, segundo os historiadores. Aquilo ali chama-se floreio. Pesquisa no Google o que é floreio, quando você coloca detalhes fictícios numa história. Na verdade, segundo os historiadores, Dom Pedro estava indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele parou na beira de um córrego para arriar, para fazer suas necessidades. Quando ele recebeu a mensagem de Portugal, ele nem ligou, falou, depois eu vejo isso daí. Mas aí eles pintam Dom Pedro em cima de um cavalo, heróico, como se ele tivesse dado o grito da independência do Brasil. O filho de Dom Pedro II, tem um quadro famoso de Dom Pedro II, eu não sei em que museu se encontra, mas que está Dom Pedro II vestido como militar, com espada em mão, lutando na Guerra do Paraguai. Dom Pedro II nunca chegou perto do Paraguai, pessoal. Isso é mais um floreio da época. Ele mandou pintar esse retrato na época, para mostrar para o Brasil que ele, como líder maior do Brasil, né, o imperador, ele estava lá no Paraguai lutando com os brasileiros pelo Brasil. Tá vendo só, meu povo? Eu sou um imperador heróico que estou lutando por vocês. Isso nunca aconteceu, pessoal. Isso é um floreio. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai lá em Washington, na Casa Branca, tem um afresco, né, pendurado no teto, onde mostra o George Washington com o peito desnudo, né? Que nem aqueles personagens gregos, e vários anjinhos em torno de George Washington. Isso nunca aconteceu, pessoal. Isso ali é só um floreio, porque George Washington foi um grande líder da sua época, então eles pintam ele de uma forma quase que de vida. Agora, se eu pegar, por exemplo, e começar a fazer vídeo aqui no canal e desmascarar essas histórias, essas farsas da história do Brasil, de Dom Pedro I e Dom Pedro II, quer dizer que eles não existiram? Ah, então Dom Pedro não existiu, Ronaldo, nem Dom Pedro II. Para, né, gente? Chega a ser até meio bobo ter que explicar isso, ainda mais para pessoas adultas. É claro que a história não tem nada a ver com o personagem. É comum entre os povos, quando você tem um personagem muito querido, ainda mais um líder, as pessoas começaram a criar histórias e floreios em torno daquele personagem. O que não quer dizer que o personagem não existiu. O personagem é o arquétipo que originou a história. Eu já falei disso num vídeo aqui chamado O que é Lenda. Podem pesquisar aí, analisando as escrituras, o que é lenda. Então, isso acontece em todos os povos. Você pegar, por exemplo, lá o rei Gilgamesh. A história dele fala que ele viveu 10 mil anos. É completamente impossível alguém viver 10 mil anos. Mas está lá na história dele. Por quê? Porque é comum você florear a história de um personagem. Acontece em todos os povos, em todas as culturas. Eu gerei até uma discussão aqui uma vez no canal, que eu mencionei, né, que na Coreia do Norte criaram uma lenda que o Kim Jong-un era que nem o sol. Né? Se você chegar muito perto dele, você se queima. Se você se afastar, você morre de frio. Aí criaram uma lendinha lá que ele não fazia necessidades fisiológicas. Cocô. Aí teve um rapaz aqui comunista que ficou até implicando comigo, mas a lenda parece que existe mesmo. Então é comum você ter um personagem que é um grande líder, e é comum você florear a história daquele grande líder para poder mostrar para o povo que aquele cara é o máximo, é o fodão. É o mesmo que acontece com a Bíblia, pessoal. Tem personagens na Bíblia, muitos deles, que eles existiram. Até porque não seria meio lógico eles não terem existido. Mas as suas histórias são floreadas. Por exemplo, o rei Davi. Deve ter tido algum período da época de Israel, que teve um rei muito querido pelo povo, que chamava-se Davi. Ou talvez fosse um título até Davi, né? Que é a hipótese que eu levanto. Mas o fato é que a história dele não é como tem na Bíblia. Ele matou um gigante, cortou sem prepúcio, lutou com um urso. Isso aí não existe, pessoal. É a história de um rei que foi querido por um povo. E os escritores criaram toda uma, vamos chamar, uma epopeia em torno da história dele. É esse o estilo literário, uma epopeia. Tipo aquelas Ilíadas gregas, onde você vê os deuses gregos combatendo com os reis, não sei o que, tá lá, o outro cortando a cabeça da Medusa. Isso são epopeias. A Bíblia tem isso também, epopeias. Rei Salomão, deve ter havido um rei Salomão? Com certeza. E deve ter sido um rei muito querido pelo povo. Tipo Dom Pedro I e Dom Pedro II.
Só que a história dele é conforme nós temos na Bíblia? Não, pessoal, não tem como. Salomão, segundo a Bíblia, tinha 700 esposas. O faraó do Egito, que foi o mais importante e opulente do Egito, só tinha 200. Como que Salomão ia ter 700? Se ele tivesse tido tudo isso de esposa, o povo teria notado. É claro que deve ter tido alguém que foi muito querido, pode ter sido ele mesmo que mandou construir o templo, e depois sua história foi amplamente fantasiada. Não, porque Deus deu sabedoria e riquezas para o rei Salomão, porque o rei Salomão era bom e não sei o quê, ele tinha 700 esposas, isso e aquilo. Aí são os floreios. Agora, não é porque uma história é floreada que quer dizer que o arquétipo, o personagem que originou a história, seja uma farsa. Vamos pegar, por exemplo, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Se não houvesse Abraão, Isaac e Jacó, não teria o povo judeu. Então é claro que a história é contada de geração em geração, como é comum no mundo antigo, mas perdão, era comum no mundo antigo, e essas histórias são floreadas. O povo vai criando mito, vai criando lenda, vai criando não sei o que o fulano fez isso, o outro brigou com o anjo, né, Jacó. Aí são lendas de um povo, pessoal, o que não quer dizer que os personagens tenham existido, eles podem até não ter tido grande relevância, como a Bíblia dá para eles. A Bíblia é um livro teológico, eu também já expliquei isso aqui no canal, tá? É uma construção teológica, o que não quer dizer que os personagens não tenham existido. Os personagens que não existiram na Bíblia são aqueles que nós sabemos que não existiu. Jonas, nós sabemos que não existiu, sabemos por quê. Daniel não existiu, nós sabemos que ele não existiu e sabemos por quê. E assim por diante. Agora, os que existiram, nós sabemos que existiram, mas que suas histórias foram amplamente floreadas. Por exemplo, eu falei recentemente num vídeo, até eventualmente eu sempre menciono isso, que eu estava falando de Moisés. Eu falei, Moisés existiu, não como está na Bíblia. O Êxodo é só uma epopeia, né, de um povo que foge do Egito e não sei o que, com muitos milagres e pragas. O que não quer dizer que não tenha tido um líder tribal, provavelmente um Ixo, que foi lá e foi um líder que liderou esse povo, talvez até em guerra, para chegar ali numa determinada terra. Tá bom? Então tenham isso em mente, pessoal. Tem uma diferença entre você ter um personagem na Bíblia e um personagem que tenha existido na vida real, que inspirou o personagem da Bíblia. Tá? Naquele vídeo que eu falei sobre lenda, eu dei dois exemplos, que é Papai Noel e o Conde Drácula. Esses dois personagens são inspirados em personagens reais. O Papai Noel é em São Nicolau, que era um homem bom, um santo católico, que ajudava as crianças. Depois criaram toda uma lenda de um velhinho que corria o planeta inteiro distribuindo brinquedo. E o outro personagem, Drácula, ele é inspirado em Vlad, o Empalador. Ele realmente existiu e depois criaram toda essa lenda, que ele virava morcego, bebia sangue, vivia na noite, etc. e tal. Isso são lendas, tá? Então a gente tem que começar a separar o que é lenda, o que são epopeias e o que são personagens reais, tá? Porque senão a gente vai ficar em dois extremos. E nunca é bom estar em dois extremos. Ou a gente vai estar no extremo religioso, de achar que tudo que está na Bíblia é real e os personagens são todos reais, ou a gente vai estar no extremo cético, achar que nada é real e, portanto, nenhum personagem ali pode jamais ter existido. Aí, pessoal, fica meio difícil, né? Então vamos tentar achar um meio termo, um equilíbrio, tá? Porque senão a gente vai cair num extremo ou no outro. Como diz aquele canal do Slow, que inclusive é ateu, ele fala, eu prefiro ficar no meio, porque o equilíbrio nunca está nas pontas, tá bom? Quem gostou, dá um like aí, se ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.